Aproveitar a presença ilustre aqui do neurocomunicador do Brasil, William Borghetti, professor William Borghetti, seguindo adiante aqui, mais um tema para a gente seguir, enfim, explorando, que é o seguinte: e se, meu caro professor William Borghetti, e se um adulto que deveria dar exemplo partir para agressão e para violência explícita, física? Que mensagem que a gente está deixando para as nossas crianças, né? O que a gente vai contar agora para vocês é absolutamente inacreditável, repercutiu naturalmente na web e mostra a agressão de Douglas Felipe Parísio Lima, de 41 anos, a uma criança de 4 anos, pessoal. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, 4 anos, durante uma festa junina no Colégio Liceu, no Distrito Federal, que decidiu pela expulsão do aluno após o episódio. O suspeito foi liberado após assumir o compromisso de comparecer à justiça quando for chamado. Agora, claro que o colégio lamentou, né, professor, o episódio, resolveu expulsar o aluno por uma decisão da instituição. Eles disseram, que eu abro aspas, a família envolvida não seguirá mais vinculada ao Colégio Liceu. Essa medida é um posicionamento claro e definitivo. Nossa escola não compactua e jamais compactuará com qualquer forma de violência, fecha aspas. Sua leitura dessa insanidade que a gente está repercutindo aqui. Me parece que eu não sei se é filho ou filha do agressor. Sofria bullying do menino que foi... Foi isso que ele declarou para a polícia. Que foi o que ele declarou. Só que, assim, nenhuma circunstância existente na vida humana, né, pode dar motivo para um adulto de 40 anos bater numa criança de 4 anos do jeito que ele fez, né? Senso de proporção e o mínimo de caráter, né? E aí eu estava até batendo um papo com o David ali fora, e quando a gente citou a coisa do bullying, a gente até falou assim, mas... 4 anos. Eu perguntei pra você, né? Eu falei, existe bullying com 4 anos? A criança pratica bullying contra outra com 4 anos? Então, assim, é bem grave essa situação. E, de novo, né? Até a Jess estava falando no caso anterior, a gente tem uma questão aí que ele também foi liberado logo após. Inclusive, ele está até respondendo uma questão que uma policial civil que estava ali, mãe de uma das crianças, subiu no palco ali, ele deu um tapa nela, ele vai até responder aí por desacato à autoridade. Mas, assim, nada justifica essa atitude. E o pior, né? Para a criança, para o filho dele, que foi expulso e vai virar aí motivo de brincadeira, de zoeira, ou seja... colou no samba de guitarra, né, velho? Agora, claro que, o pai vira bicho para defender o próprio filho. Claro que uma intervenção ali para interromper o ato de bullying seria justificada, até aí tudo bem, mas passou para agressão, meu amigo. Sujeito barbado de 41 anos, pai de família, contra um criancinha de 4? Não, isso é o cúmulo da ignorância, da violência mesmo, né? Não dá para aceitar. Não dá para aceitar, ele errou muito ao fazer isso, mas eu queria dar um novo contorno para essa história. Vamos lá. A questão toda do bullying que o filho sofria. Eu ontem acompanhei a declaração da advogada do pai que agrediu, e na declaração dela, ela também colocou ali com devido blur, que quando a imagem não fica nítida no rosto dos envolvidos, o momento em que na festa junina, mais uma vez, o filho dele teria sido vítima de bullying pelo outro menino de 4 anos. E aí, o que acontece? Ela também, ela fala sobre, a defesa dele fala sobre a quantidade de vezes que os pais buscaram ajuda da escola e como eles têm esses registros por conta da situação que o filho sofria de violência, de bullying e etc. E aqui nós temos a decisão da escola, que para mim é o mais criticável na situação, que é a decisão da escola de expulsar o filho do sujeito que agrediu. Por que eu acho que isso é um problema? Porque se a gente voltou para uma lógica que o crime do pai é pago pelo filho, ou seja, a gente voltou lá para os tempos antigos, aí tudo bem, né? Mas isso não faz o mínimo sentido. E vejam que aqui a defesa tá deixando claro que ele errou muito, mas que existia essa situação de bullying, que a escola era omissa e não endereçava esta situação de forma alguma. E agora a resposta da escola é: vamos expulsar a criança que sofria bullying porque o pai dela agrediu alguém. Isso não faz nenhum sentido lógico de responsabilização, de cuidado, de tratativa, de apoio. Vale mencionar que às vezes a escola é um espaço onde a criança socializa, tem as amizades. Então essa criança, ela já teve o trauma de ver o pai agredindo um colega numa situação lamentável. Essa criança já tem o trauma do bullying que ela sofreu e agora essa criança é responsabilizada e expulsa da escola por um ato que ela não cometeu de violência. Então eu acho que existe aqui uma irresponsabilidade e algo a se criticar e lamentar nessa decisão dessa escola em relação a punir uma criança de 4 anos por um erro do pai. Mas a pergunta que fica eu tô num rolê desse. Meu filho se apresentou na escola recentemente, tem 6 anos, né? Eu falo isso sempre aqui no programa. Ele tá sofrendo uma espécie de agressão por parte de outra criança.
Eu, pai, como eu ajo? Boa Aciona pergunta. a escola, professores, coordenação, avisa. Tá, no caso que a Jess trouxe aí, a escola não tomou nenhuma atitude. Assim, Escola omissa, e aí? Ensina a criança a bater, pode? nesse caso, Mas É a pode. pergunta que muita gente se faz, se né? defender, eu usaria o termo É, legítima defesa. se defender. Mas assim, por exemplo, ali se ele pega o filho dele e tira e fala, eu não vou aprovar que meu filho fique passando por essa situação aqui em cima e tira ele do palco, ele estaria com toda a razão. E esse ponto que a Jess traz, ele é muito importante porque, assim, a omissão da escola com relação a bullying, quando acontece, ela pode se desencadear em coisas muito piores. Eu tenho acompanhado muito essas questões aí dos crimes virtuais, dos ataques em escolas, e sempre que a gente pega o perfil da pessoa que faz o ataque, do jovem que faz o ataque em escola, a imensa maioria das vezes é vítima de bullying que ninguém fez nada por ele. Então, de fato, não é brincadeira. A escola tem que tomar uma atitude com relação a isso, e ali ela deveria separar ou colocar os meninos de lado, e aí virou todo esse circo aí que a gente está vendo. E a gente, achando que o único crime que acontecia em festa junina era a formação de quadrilha, acabou tendo que lidar com esse show de horrores patrocinado por esse pai, mas, claro, situação cheia de contornos, cheia de agravantes, enfim, situação horrorosa, a verdade é essa. Mas, de fato, sabe, talvez é famoso Coitado ditado, né? dessa criança. A emenda saiu pior do que o soneto, Mano Feira. Para concluir, muito brevemente, que a gente vai trazer a Miriam de volta, a emenda saiu pior do que o soneto? Eu tô com pena dessa criança, porque Sim. sofria bullying, o pai desequilibrado, a escola completamente omissa, ou seja, coitada. E o pai, só pra trazer um pequeno contorno, ele já foi também, ele respondeu por outro crime de Marinha da Penha, ou seja, bateu numa mulher. esse Então aí- tem um histórico de Gosta agressões. de bater em pessoas que não têm o tamanho dele, né? Então já tem um histórico aí. Famoso covarde com C maiúsculo. a Não é agredir isso? até o Podemos seguir policial adiante? ali. Podemos seguir adiante? Uma mulher, desequilibrado. inclusive, né? Totalmente desequilibrado. Totalmente. Então isso aí está pacificado. Então que ele pague aí caro pelo que ele fez.